fundo, uma especulação que parte até para a física. Se o tempo ele é tempo ser relacionado. E aqui ocorreu o choque definitivo com a simultaneidade newtoniana de tempo, uma questão que não envolve apenas cálculos matemáticos, mas é um ponto que envolve a própria ontologia, envolve o nosso próprio entendimento sobre a nossa existência. Este tema foi debatido durante séculos pela filosofia ocidental, até que Albert Einstein, através da teoria da relatividade geral e da teoria da relatividade especial, conseguiu, não só através do refinamento da medição, mas até mesmo do nosso próprio pensamento, situar da forma definitiva e correta a nossa relação com o tempo, ou melhor, o que de fato é o tempo e sabendo que de fato o tempo é, conseguimos saber melhor o que somos. As principais especulações na filosofia ocidental sobre a natureza do tempo remontam a Aristóteles no livro 4 de Física. Aristóteles especula ali se o tempo deveria ser considerado um ente próprio ou algo derivado de realidades mais fundamentais. E aqui Aristóteles foi genial, porque ele reconheceu que a nossa relação com o tempo define não só o movimento e a mudança, mas a própria estrutura da realidade. Ele diz que o tempo parece estar intimamente ligado ao quê? Ao movimento, pois não há tempo sem mudança e toda mudança ocorre no tempo. Ele não identifica o tempo como uma dimensão do movimento, mas ele diz que o tempo está ligado ao movimento. Isto é, o tempo seria uma dimensão do movimento, uma forma numérica daquilo que acontece no movimento entre o antes e o depois. Então, o tempo é a medida que permite contar os sucessíveis movimentos entre antes e depois. E nada mais do que isso. Portanto, na visão aristotélica, o tempo ele é apenas um palco, digamos, é um palco onde você tem apenas uma linha reta e nesta linha você consegue calcular o antes e o depois. O tempo, então, é apenas um contínuo, que é infinitamente divisível entre o passado, aquilo que já foi, e o futuro, aquilo que virá a ser nesta linha sempre contínua em relação aos movimentos. As principais especulações na filosofia ocidental sobre a natureza do tempo remontam a Aristóteles no livro 4 de Física. Aristóteles especula ali se o tempo deveria ser considerado um ente próprio ou algo derivado de realidades mais fundamentais. Aqui Aristóteles foi genial, porque ele reconheceu que a nossa relação com o tempo define não só o movimento e a mudança, mas a própria estrutura da realidade. Ele diz que o tempo parece estar intimamente ligado ao quê? Ao movimento, pois não há tempo sem mudança e toda mudança ocorre no tempo. Ele não identifica o tempo como uma dimensão do movimento, mas ele diz que o tempo está ligado ao movimento. Isto é, o tempo seria uma dimensão do movimento, uma forma numérica daquilo que acontece no movimento entre o antes e o depois. Então, o tempo é a medida que permite contar os sucessíveis movimentos entre antes e depois. E nada mais do que isso. Portanto, na visão aristotélica, o tempo ele é apenas um palco, digamos, é um palco onde você tem apenas uma linha reta e nesta linha você consegue calcular o antes e o depois. O tempo, então, é apenas um contínuo, que é infinitamente divisível entre o passado, aquilo que já foi, e o futuro, aquilo que virá a ser nesta linha sempre contínua em relação aos movimentos. Mas, no pensamento aristotélico, é aí que surge o problema do presente, Tonin, pois o presente seria um ponto daquilo que já foi
e aquilo que será. E, de novo, aqui surge um problemão, pois se o presente ele é este ponto entre o passado e o futuro, logicamente ele é indivisível. Se ele é indivisível, como ele pode se relacionar com o tempo desta linha contínua que é indivisível entre passado e futuro? Aristóteles chega até este ponto e não dá uma resposta. Isso porque tanto a sua física como a sua metafísica, como eu já expliquei em um vídeo aqui do canal, tem mais atenção à questão de ato e potência, isto é, ao movimento e suas atualizações, que na física aristotélica é que o tempo deixa de ser uma convenção ou uma forma de medida para se tornar parte da própria estrutura da realidade, que é totalmente baseada na questão da atualização entre potência e átomo. E disso surge a noção fundamental da metafísica aristotélica, que depois se tornou base da metafísica escolástica cristã, que é a eternidade. Enquanto o tempo tem essa noção de algo divisível e que flui constantemente, a eternidade é aquele ponto fora do tempo, um ponto físico, como disse Santo Agostinho, um princípio sempre eterno. Isto é, não é eternidade linear, como alguns pensam, mas uma espécie de realidade onde há apenas um ponto fixo, que não é elo de ligação para algo que já foi ou algo que será. Simplesmente é. A Newton é ainda mais radical. Ele chama um tempo de tempo absoluto, que é o tempo que não pode ser medido, que está além da noção subjetiva. É o tempo enquanto própria estrutura da realidade, um palco fixo para que a própria realidade, ou seja, os movimentos, a vida material, ocorra neste palco que é absoluto. Isto é, ele não é relativo a nada, ele é em si uma realidade e tudo aquilo que existe, que se movimenta, é subjacente a ele. Passo que Newton coloca outro tempo, o tempo relativo ou subjetivo, que é o tempo que medimos, por exemplo, com as horas, através da observação dos céus, que é apenas uma medida aproximada da passagem do tempo, mas esta medida não é o tempo em si. É por isso que Newton também define o espaço como um espaço absoluto. O espaço absoluto é onde todas as leis da física se aplicam. E tempo e espaço, portanto, na física newtoniana, são absolutos. O tempo é uma espécie de linearidade absoluta onde decorre, e o espaço é o local onde as coisas se situam e se atualizam, se movimentam dentro do tempo. Bom, e é uma percepção que, de certa forma, funciona. A física newtoniana e pós-newtoniana consegue calcular com precisão quase que absoluta as coisas que ocorrem nesses dois palcos, no espaço e no tempo, tanto nas esferas celestes, no mundo astral, como aqui na Terra, desde corpos pequenos até imensos. E se o tempo flui no espaço, tempo e espaço são absolutos, todas as coisas não dependem da questão da observação ou de outras leis mais fundamentais. E assim, a intuição, isso até é bem intuitivo, né? Podemos afirmar, diante de uma perspectiva mais fenomenológica, mais direta, mais, digamos, pura, mas ao mesmo tempo limitada da realidade, que todo evento é precedido por uma causa. E, repetindo aqui, tudo é objetivo e universal. Mas até que Leibniz apareceu e contestou Newton e disse que o tempo absoluto de Newton era uma ficção metafísica. Leibniz diz que é um absurdo imaginar que o tempo existe sem eventos. O que seria o tempo, então, para Leibniz? O tempo seria apenas uma ordem de sucessão entre eventos, e não uma realidade objetiva. O argumento de Leibniz é extremamente complexo. Eu vou colocar até um quadro agora para que a explicação fique um pouquinho mais clara. Leibniz chamou isso de relacionismo temporal
e argumentou da seguinte forma: ele disse que o princípio da identidade dos indiscerníveis, isto é, o pilar da sua metafísica, ah, Leibniz apela ao princípio da identidade dos indiscerníveis, que é um dos pilares de sua metafísica. Ele diz que se o tempo absoluto newtoniano existisse como uma realidade substancial, seria possível, pelo menos a princípio, deslocar todo o universo para um momento diferente do tempo absoluto, mantendo todas as relações espaciais e temporais entre os eventos exatamente como são. Contudo, se o universo fosse deslocado assim, não haveria qualquer diferença observável ou concebível no estado do universo. Foi assim que Leibniz também contestou o espaço absoluto newtoniano. Isto é, assim como não existe tempo sem eventos, não há espaço sem coisas. O espaço, então, é relacionado à característica intrínseca das coisas, ao passo que o tempo está relacionado ao evento entre as coisas. Não há nem espaço, nem tempo sem coisas e sem eventos. Para Leibniz, então, afirmar a existência de um espaço absoluto é uma ficção metafísica e o mesmo vale para afirmar o tempo como um palco linear absoluto. A afirmação de Leibniz tem consequências ontológicas muito profundas, porque se não há tempo sem eventos, o tempo é apenas relativo. Então, passado, presente e futuro não são realidades em si mesmas. Então, passado, presente e futuro não são realidades em si mesmas, mas são apenas diferentes posições na ordem da sucessão. Tem um grande salto na questão da física, mas que também gera alguns problemas. O tempo é apenas uma ordem de sucessão entre eventos. Como explicar que a seta do tempo tem apenas uma direção? Por que o tempo flui do passado para o futuro e não ao contrário? O próprio Leibniz respondeu a essa objeção. Embora ele não tenha alcançado a resposta definitiva, a sua especulação foi fundamental para o desenvolvimento da ciência. A resposta para a ordem da seta do tempo, Leibniz atribui à causalidade. Isto é determinado pela ordem causal, e a ordem causal é determinada pela sucessão de eventos que sempre ocorre da forma como percebemos e vivemos o tempo aqui dentro da causalidade, isto é, do passado para o futuro. A direção da seta do tempo não é uma realidade do próprio tempo, mas é uma realidade das causas e também das coisas. Kant conseguiu oferecer uma síntese original ao que foi levantado por Newton e por Leibniz e propôs uma solução interessante para a filosofia do tempo. Kant não escolheu entre o substantivalismo de Newton e nem para o relacionismo de Leibniz. Ele, na verdade, levou a discussão para uma análise crítica da natureza do conhecimento humano. Na Crítica da Razão Pura, Kant argumenta que o tempo é uma forma a priori da sensibilidade e não tem qualquer propriedade das coisas em si mesmas. Kant rejeita o tempo como realidade substancial, como Newton até havia proposto, mas ele também rejeita a ideia de Leibniz de que o tempo é associação entre eventos. Na verdade, Kant coloca o tempo como a forma na qual a mente humana organiza suas percepções. E assim, todos os fenômenos que experimentamos são ordenados no tempo, porque o tempo é a forma fundamental da intuição sensível. Kant começa então a transcender a ideia de Newton. O tempo não é uma realidade em si. O tempo só é uma realidade da forma como experimentamos o mundo. Então, o fato de que aparentemente experimentamos o tempo de uma forma objetiva e universal se dá por conta da sensibilidade humana. Ou melhor, uma forma que é compartilhada por todos os seres racionais. Sim, Kant afirma que leis da física, como as leis de Newton, são válidas porque estão relacionadas à forma como se manifestam a nossa sensibilidade.
Então, Kant coloca que só podemos conhecer o tempo fenomenal, isto é, o tempo como ele aparece para nós na forma a priori da sensibilidade. O tempo nominal, o tempo como ele é de fato, não é cognoscível pelos seres racionais. Este ponto colocado por Kant foi fundamental para o desenvolvimento da própria filosofia do tempo. A história dá uma grande reviravolta no século XIX, quando as soluções newtonianas já não respondiam mais às novas descobertas. O desenvolvimento da termodinâmica, as equações de Maxwell já causavam problemas às respostas newtonianas do tempo como este palco fixo. A descoberta das geometrias não euclidianas por Gauss, Lobachevsky e Riemann foi revolucionária em suas implicações filosóficas. Durante séculos, havia-se assumido que a geometria euclidiana era a única geometria possível, uma verdade necessária sobre a própria estrutura do espaço. A descoberta que geometrias alternativas eram logicamente consistentes questionava um pressuposto até então fundamental. Se a geometria euclidiana não era a única geometria possível, então qual era a verdadeira geometria do espaço físico? Essa questão tinha implicações profundas para a compreensão da natureza da realidade. Riemann, em particular, desenvolveu uma geometria diferencial que permitia descrever espaços curvos de forma rigorosa. Sua noção de curvatura intrínseca, que não depende de como o espaço está imerso em um espaço de dimensão superior, forneceria posteriormente o framework matemático para a teoria da relatividade geral de Einstein. Contudo, durante o século XIX, estas descobertas matemáticas permaneceram largamente separadas da física experimental. O desenvolvimento da termodinâmica, particularmente a segunda lei da termodinâmica, introduziu uma simetria fundamental no tempo. Enquanto as leis da mecânica newtoniana são reversíveis no tempo, se invertemos a direção do tempo, as leis permanecem válidas. A segunda lei da termodinâmica estabelece uma direção preferencial do tempo. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Esta simetria temporal, conhecida como a seta do tempo termodinâmica, sugeria que o tempo não era meramente uma dimensão simétrica na qual os eventos ocorrem, mas que havia uma direção fundamental do tempo enraizada na natureza física. A formulação das equações de Maxwell para o eletromagnetismo, finalizadas em 1865, revelou uma tensão profunda com a mecânica newtoniana. As equações de Maxwell descrevem como os campos elétricos e magnéticos se propagam através do espaço, e elas implicam que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga com uma velocidade constante, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Entretanto, essa constância da velocidade da luz era problemática dentro do espectro newtoniano. Se o espaço e o tempo são absolutos, e se a velocidade é medida como a distância percorrida dividida pelo tempo decorrido, então a velocidade da luz deveria depender do movimento do observador. Um observador em movimento em relação à fonte de luz deveria medir uma velocidade diferente da luz do que um observador em repouso. A contradição apontada por Maxwell levou a diferentes tentativas de solução. Foi aí que surgiu a teoria já refutada do luminífero, que é o éter. E o éter seria um meio invisível pelo qual a luz se propaga. E a solução era até bem intuitiva, pois se a luz se propaga em uma velocidade constante através do éter, então a velocidade da luz dependeria apenas do ponto do observador em relação ao éter. Mas a hipótese do éter encontrou dificuldades experimentais. O experimento de Michelson-Morley, realizado em 1887, foi projetado para detectar o movimento da Terra através do éter. Se o éter existisse e a Terra se movesse através dele, então a velocidade da luz medida em diferentes direções deveria variar. Mas aconteceu o contrário. O experimento não detectou qualquer variação na velocidade da luz.
Este resultado negativo foi profundamente perturbador para a física clássica, pois sugeria que a hipótese do éter estava incorreta, ou que havia algo fundamentalmente errado com a compreensão newtoniana do espaço e do tempo. É até que em 1905, Einstein propõe uma solução que é definitiva e comprovável. Einstein descobriu que a constância da velocidade da luz não é relacionada ao éter, mas estrutura fundamental do universo, da natureza. E como Einstein derrubou tanto a perspectiva newtoniana como a própria ideia do éter. Se a velocidade da luz é constante para tudo no universo, independente do movimento, então a simultaneidade do tempo newtoniano não pode ser absoluta. Isto é, não é a velocidade da luz que é relativa, na verdade, é o tempo. E isso é experimentável e, digamos, dá para exemplificar de uma forma muito simples. Diferentes observadores em um movimento relativo em relação ao outro discordarão da simultaneidade de um determinado evento. Esta é a base da teoria da relatividade restrita, que Einstein publicou em 1905, também conhecida como teoria da relatividade especial. Ela é muito simples. É baseada no primeiro postulado, que afirma que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isto é, um referencial inercial é um sistema de coordenadas em relação ao qual um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento uniforme permanece em movimento uniforme, na ausência de forças externas. Este princípio não é novo. Galileu já havia falado sobre ele e também foi incorporado na mecânica newtoniana. Mas Einstein reconheceu que este princípio tinha implicações muito mais radicais quando combinado com o segundo postulado. O segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os referenciais inerciais. E ela não depende do movimento da fonte de luz, muito menos do observador. E aqui, um exemplo que parece um pouco contraintuitivo, mas o slide ajuda a explicar. Se uma fonte de luz se move em relação ao observador, esperaríamos que a velocidade da luz medida pelo observador fosse diferente da velocidade da luz medida por um observador em repouso em relação à fonte. Contudo, Einstein demonstra que este não é o caso. A velocidade da luz é sempre a mesma e, portanto, ela está independente de qualquer referencial inercial em relação ao qual é medida. E aqui ocorreu o choque definitivo com a simultaneidade newtoniana de seu tempo como um palco definitivo universal. E aqui a realidade confirma o que Einstein apontou. Vamos supor que você tem um trem que se move com uma velocidade constante em relação à estação. No meio do trem, há uma fonte de luz que emite um pulso de luz. Para o referencial do trem, o pulso de luz atinge a frente e a traseira do trem simultaneamente. Mas no referencial da estação, o trem está se movendo. Quando o pulso de luz é emitido, a frente do trem está se movendo em direção ao pulso de luz, enquanto a traseira do trem está se movendo para a direção oposta. Como a velocidade da luz é a mesma em ambos os referenciais, o pulso de luz atinge a frente do trem antes de atingir a traseira, do ponto de vista do observador da estação. Portanto, os dois eventos que são simultâneos no referencial do trem não são simultâneos no referencial da estação. Esta conclusão tem implicações profundas para a compreensão do tempo. A conclusão aqui para o tempo é, de novo, contraintuitiva e derruba a ideia newtoniana. A simultaneidade não é absoluta, então não há uma realidade objetiva absoluta sobre qual evento ocorre antes de outro evento. A ordem temporal dos eventos dependem do referencial inercial ao qual os eventos são observados. Aqui entramos no campo da dilatação temporal, que eu considero uma das coisas mais fascinantes da realidade. E é bom lembrar que isso aqui não é teoria, não é matéria de discussão, é comprovado por medição.
É comprovado que relógios em movimento em relação ao observador se movem mais lentamente do que os relógios em repouso em relação ao observador. Então, a dilatação temporal comprova. Um observador que se move em relação ao relógio verá o relógio funcionando mais lentamente do que um observador em repouso em relação ao relógio. E isso tem implicação para a identidade pessoal e o envelhecimento. Por exemplo, se uma pessoa viajar em um veículo que se move com uma velocidade próxima à velocidade da luz, ela envelhecerá mais lentamente do que uma pessoa que permanece na Terra. Quando a pessoa neste veículo retornar à Terra, ela terá envelhecido menos do que a pessoa que permaneceu na Terra. Este é o famoso paradoxo dos gêmeos. Obviamente, não experimentamos, não fizemos experiências sobre isso com uma nave viajando a próximo da velocidade da luz, mas experimentos em velocidades mais baixas comprovaram isso. E como as leis da física são absolutas, nada escapa delas. Se você levar este cálculo para o cálculo de uma proximidade da velocidade da luz, você terá este resultado. Então, isto é um fato, não é física teórica. E agora que a aula ficará mais interessante aos amigos e alunos interessados na filosofia, particularmente na filosofia oriental, pois entraremos no budismo. É importante ressaltar que quando lidamos com a física e as tradições chamadas espirituais, é preciso fugir de certas afirmações um tanto enfáticas de que, por exemplo, o budismo foi um precursor da mecânica quântica, da teoria da relatividade geral ou da teoria da relatividade especial de Einstein. Longe disso, e não preciso nem informar que buscamos a maior distância da chamada, entre aspas, física quântica de coaches, de falsos mestres de autoajuda. Aqui é meramente uma investigação filosófica que busca demonstrar como escolas de pensamento antigas, que agiam de uma forma mais empírica e contraintuitiva, tiveram algumas soluções ou especulações bem interessantes que a ciência hoje consegue comprovar de uma forma que elas não comprovaram. É aqui que o budismo tem um papel muito interessante no nosso estudo, pois o budismo surge através da pregação dos ensinamentos de Siddhartha. Siddhartha, que a história já é bem conhecida, o Buda, e aqui um adendo que talvez precise ser feito para quem não conhece tanto o budismo. O budismo surge num período de declínio do brahmanismo. Isto é, o brahmanismo, que era o responsável pela educação tanto científica como moral e religiosa, ritual e até de saúde da Índia, passava por uma profunda decadência espiritual, moral, educacional e de autoridade. Na época de Buda, vários ascetas se retiravam da vida pública e buscavam, da mesma forma que Siddhartha, a iluminação de forma isolada nas florestas e eram muito críticos aos brahmanes, aos sacerdotes da Índia, que corretamente acusavam esses sacerdotes de corrupção e de desinteresse na busca pela sabedoria e por uma busca, na verdade, pelos prazeres e até pela escravidão da sociedade. E aqui que Buda surge como um mestre do empirismo. Buda dizia para que seus discípulos não aceitassem nem suas pregações e ensinamentos sem que antes testassem se aquilo que ele dizia era real ou não, se estava de acordo com a ordem da realidade. Ao contrário dos brahmanes, que já deturpavam as próprias escrituras védicas através da autoridade que detinham para alcançar seus objetivos. É bom ressaltar que a investigação de Buda sobre a estrutura da realidade é mais psicológica do que física, mas meio que sem querer, há algo aqui que aponta para a realidade do tempo que conhecemos hoje. Por quê? Como Buda identifica a estrutura da realidade? O primeiro postulado aqui é o postulado da impermanência.
É um postulado, digamos, até védico. As escrituras védicas, os ramos das escrituras védicas, ensinam que a nossa realidade não é que ela seja ilusória, né? No sentido de que é uma mera projeção mental, mas é uma realidade subjetiva, justamente por conta da impermanência. Tanto aquilo que observamos, como enquanto objetos observáveis, tudo não passa de impermanência, não passa de algo que flui dentro de uma seta temporal. E esta fluência que Buda aponta é bem ligado ao que entendemos hoje através da lei da física da entropia. Disso temos mais dois postulados. A impermanência, consequentemente, acarreta na insatisfação ou sofrimento. Isto é, aqui é mais psicológico do que físico, mas ajuda a perceber a própria realidade física. A insatisfação em surgimento surge da impermanência. Isto é, insatisfação ou sofrimento são causas da impermanência das coisas. Pelo fato de que, por exemplo, você só sabe o que é prazer, só experimenta o prazer, porque existe a dor, existe a ausência. Isso é uma condição invariável de todos os seres sencientes. Em consequência disso, não existe um eu permanente. Se tudo está na impermanência e, por conta disso, tudo não passa de percepção de prazer ou dor ou ausência ou presença, assim por diante, nós não temos um eu, temos apenas um agregado físico-mental que experimenta coisas em uma realidade subjetiva em constante alteração. Temos uma diferença essencial em relação à física e à metafísica aristotélica. Conforme já vimos um pouco nesta aula e um pouco em outra aula neste canal, na tradição aristotélica, a realidade é compreendida como consistente de substâncias, entidades fundamentais que possuem propriedades. Na outra aula, eu expliquei como a substância é algo que existe por si mesmo e que não depende de outras coisas para existir. E é algo que acarreta na própria morte da metafísica aristotélica diante da ciência de hoje. As propriedades de uma substância, para Aristóteles, podem mudar, mas a substância em si permanece idêntica através da mudança. Buda rejeita isso. A substância para Buda não é uma realidade. Na verdade, a substância no budismo é apenas um agregado de componentes em constante alteração. Isto é, no budismo não há qualquer substrato permanente em relação à mudança. A mudança que é algo. Graças ao desenvolvimento da ciência em relação aos átomos, sabemos que o budismo está muito mais correto do que a visão aristotélica. Porque não existe um objeto em si, né? A própria ciência consegue demonstrar que temos apenas agregados de componentes. E quanto mais você reduz aquilo que chamamos de objeto a uma realidade mais fundamental, mais ali percebemos que as coisas são compostas por partes, e essas partes estão em constante mudanças, e mudanças totalmente aleatórias à ideia de que as coisas existem como uma realidade objetiva de fato, como a substância aristotélica. Aqui que dois conceitos budistas são fundamentais para entender não só o budismo, mas até aquilo que experimentamos. A vacuidade. O que é a vacuidade? Vacuidade não é afirmar que nada existe, tudo é vazio. A vacuidade afirma que as coisas não existem isoladamente. Elas sempre existem em relação a outras coisas. O fato de nada existir isoladamente leva ao segundo conceito, que é a origem dependente. A origem dependente afirma que todos os fenômenos surgem em dependência de causas e condições. Não há nada que exista de forma independente. Tudo surge como resultado de uma rede complexa de causas e condições. Essa doutrina é frequentemente através daquilo que o próprio Buda disse: quando isto é, aquilo é; quando isto não é, aquilo não é. Essa fórmula expressa a ideia
de que a existência de qualquer coisa depende da existência de outras coisas. Que mestres budistas, principalmente mestres do Zen, que trataram da questão do tempo, entenderam a realidade temporal. Eles rejeitaram, ainda na própria Idade Média, no nosso período da Idade Média, muitos séculos atrás, a ideia de um tempo newtoniano e colocaram o tempo apenas como a nossa percepção na qual as relações entre as coisas ocorrem. E é assim que o budismo analisa a nossa experiência, que é mais voltada à psicologia, mas explica um tanto da natureza. Segundo o Zen, a experiência consciente dos seres sencientes não é contínua. Ela é uma sequência de momentos discretos de consciência, cada um dos quais há um surgimento e um fim em um só instante. E aqui há uma pergunta do Zen que é muito interessante. Se cada momento que experimentamos é apenas um instante, como podemos falar em duração do tempo? A resposta é muito interessante, talvez mais interessante até do que a pergunta, um caso muito raro. A duração seria nada mais do que uma construção mental de como experimentamos as coisas. Quando experimentamos uma sequência de momentos discretos de consciência, nossa mente os agrupa em uma experiência unificada de duração. No entanto, essa duração é apenas uma construção da mente e não algo fundamental da realidade ou ainda uma realidade objetiva. A análise budista do tempo é algo um tanto parecido. O tempo, em seu nível mais fundamental, é apenas discreto. A continuidade do tempo é uma aproximação que apenas emerge em escalas maiores. Aqui que uma doutrina desenvolvida no Zen acaba de vez com a ideia aristotélica através do que experimentamos da realidade. É o Ji, que significa ser tempo, ou ser existencial, ou o tempo enquanto tal. Argumenta que ser e tempo não são coisas separáveis, mas uma mesma realidade. Tudo que existe, existe no tempo, e o tempo existe porque as coisas existem. E aqui vale fazer uma citação do mestre Dogen Zenji. Ele escreveu: ser é tempo, tempo é ser. Eles não são idênticos, mas também não são diferentes. E ele viveu por volta do ano 1200 depois de Cristo, transformando isso numa explicação mais clara. Não é que as coisas existem e se alteram no tempo, que a existência e a alteração temporal são partes de uma mesma estrutura da realidade. Se ser e tempo são inseparáveis, então não cabe a falar em uma eternidade sempre eterna, no sentido aristotélico e agostiniano, como expliquei no começo da aula. Existência significa existir temporalmente. E como a existência do tempo, perdão, como a existência do tempo está ligada à alteralidade das coisas, à impermanência, com o perdão da palavra anterior, meramente conceitual, não há que se falar em uma existência de um tempo absoluto, de um presente sempre eterno. E aqui vamos recorrer a Dogen novamente. Ele escreveu: cada momento é completo em si mesmo, cada momento contém todos os momentos. Ele aqui afirmou a ideia de que não há uma progressão linear do tempo, na qual o passado leva ao presente, que por sua vez leva ao futuro. Na verdade, cada momento é uma manifestação completa da realidade e todos os momentos coexistem em uma unidade fundamental. Essa compreensão de Dogen é frequentemente interpretada como uma alusão a uma forma de eternalismo, similar ao universo bloco da relatividade geral. Mas é importante notar que a sua compreensão é fundamentada em uma experiência fenomenológica direta. Ele não chegou a ter acesso a uma análise matemática da estrutura do espaço-tempo. É dessa noção que deriva a prática do Zazen, a meditação sentada e contemplativa. O objetivo do Zazen não é fazer a pessoa se sentir bem
como é vendido aqui nas práticas do Ocidente, né? Para trazer uma mera calmaria sensitiva no mundo da sensação, mas a meditação sentada, a contemplação em silêncio, busca observar essa realidade relativa do espaço-tempo. Importante dizer que isto aqui não é física, né? A física busca uma explicação objetiva, matemática para a realidade do tempo. Aqui no Zazen, você tem uma experiência diferente, com um objetivo diferente, mas conceitualmente estamos bem próximos, pois o Zazen também busca oferecer uma experiência da dimensão relativa do tempo, isto é uma forma de experimentar como o tempo não é uma realidade absoluta. Ao captar o instante do tempo no Zazen, se tem uma ideia de que o tempo não é algo que você vive, por exemplo, preso em relação a uma espécie de fluir contínuo, mas é algo que você pode observar a partir de determinado referencial. Repetindo, isso não é física, isso não é, por exemplo, comprovável como as experiências que demonstraram que Einstein estava correto em relação ao tempo. Mas veja que em uma investigação mais complexa da realidade, que rejeitou ideias definitivas mais intuitivas, como é o caso da física e da própria metafísica de Aristóteles, levou a um conceito bem mais próximo da realidade em relação ao tempo. Aqui, outro conceito do Zen leva a uma perspectiva bem interessante em relação ao tempo, que é o Satori, a iluminação. No Zen, a pessoa que não atingiu o Satori, a iluminação, ela é presa à linearidade do tempo. Ela vivencia o tempo como um passado, um presente do instante e futuro. E isso, obviamente, causa insatisfação, causa tristeza, causa depressão, causa ansiedade, causa sofrimento, justamente porque as coisas que vivemos parecem que deixam marcas e a incerteza do futuro acaba gerando dúvidas, aflições, medos e ansiedades. O Satori elimina tudo isso porque é dito que a pessoa, ao alcançar este estado, experimenta a realidade como tal. Mas o que é essa experiência da realidade como tal e que elimina as dores e ansiedades, tanto do passado como do futuro? É dito que quem experimenta esta realidade não experimenta mais um tempo passando, mas experimenta cada instante como um momento real. Não é a eternidade sempre eterna de Aristóteles, como Ananda Coomaraswamy tentou relacionar em o tempo e a eternidade naquela tentativa da escola perennialista de colocar uma base metafísica comum ao Ocidente e ao Oriente, o que é algo absurdo. Ela sugere algo muito mais profundo, uma especulação que parte até para a física. Se o tempo ele é tempo ser relacionado à existência das coisas e a experiência do tempo está diretamente ligada à existência, então, em diferentes níveis de ser, você tem diferentes experiências do tempo. A forma, digamos, da ignorância é experimentar o tempo na sua linearidade, ao passo que a forma de experimentar o tempo em Satori é experimentar a realidade de cada instante. E quando você experimenta a realidade de cada instante, você consegue realizar que a realidade de cada instante é impermanente. Se ela é impermanente, ela passa, ela é apenas um agregado psicofísico das experiências sensoriais, não há porquê, ao experimentar o tempo não como essa linearidade de eventos, que é uma linearidade de aflição, sofrer. Ou seja, há um pleno desfrute de cada instante, e é este pleno desfrute que realiza a falsidade dos instantes e dos sofrimentos consequentes dos instantes, o que você tenta experimentar com o apego dentro da linearidade. Ou seja, quando você experimenta o tempo tentando
agregar algo de forma definitiva ou fugir de alguma coisa, você está apenas projetando uma realidade objetiva e eterna a algo que é passageiro. E assim, espero poder continuar não esta aula, mas este tema, né, desenvolver este tema em outras aulas e oportunidades, porque é realmente muito interessante. É uma investigação que envolve tanto a física, a psicologia, mas devemos sempre tratar com cuidado, né, para que uma área não invada a outra de uma forma inadequada. Então, muito obrigado a quem ficou até o fim do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, por favor. Já são várias aulas aqui no canal, né? Ajudem um pouco aí o crescimento. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.